Vou ser muito sincero com você, tá? Eu tenho certeza que a gente está vivendo a pior época, o pior momento da história da tecnologia para quem quer começar uma carreira, para quem quer começar a trabalhar com tecnologia. Só que ao mesmo tempo, eu tenho certeza de que a gente está vivendo também o melhor momento da história da tecnologia para quem quer começar uma carreira, para quem quer começar a trabalhar com tecnologia. Confuso isso, né? Pera aí que eu vou dar contexto. Olha só, meu nome é Luciano, pessoas me chamam de Primo Dev, eu trabalho com tecnologia há alguns anos, trabalho para empresas de fora, inclusive, e eu crio conteúdo sobre essas questões periféricas da tecnologia, de trabalhar com tecnologia, ok? Ok. Recebo muitas mensagens nas redes sociais, seja Twitter, Instagram, LinkedIn, Threads, TikTok, eu tô em todas essas redes, então se você não me segue, segue lá. Inclusive se inscreve aqui também. E aí o que acontece é que eu recebo mensagens dos mais variados tipos, tá? Tem gente que pergunta, por exemplo, primo, JavaScript é bom para quem tá começando? Python é legal? Java é difícil mesmo quando falam? Tem algum curso, documento, biblioteca que você pode me indicar para X, Y, Z situação? Essas são as perguntas ok de responder. Só que tem gente que me pergunta coisas do tipo, primo, tô no meu último período, último semestre de veterinária, gosto de programação. Acha que vale a pena largar todo o esforço e investimento que fiz a minha vida inteira e do meu sonho para me matricular em ciências da computação do zero lá na repimboca da parafuseta de outro estado? Não tem como eu te responder isso, meu querido, minha querida. Não tem como eu decidir isso por você, sinceramente. Eu não quero ser, numa analogia bem ruim, aquele pastor que orou pra você, que te curou e falou pra você não toma mais um remédio e você não tomou e acordou morto no outro dia. Acordou morto não, né? E apareceu morto no outro dia porque não tomou a medicação. Eu não quero ser essa pessoa que vai decretar o fim ou o início de uma era pra você, tá? Eu nem me sinto confortável pra fazer isso. Eu acho que é um peso muito grande. E é por isso que tem gente que eu não respondo. Você fala, eu te mandei DM, você não me respondeu. É que às vezes a sua pergunta me pegou num momento que eu não consegui, sabe? Eu não me sentia apto pra responder. Infelizmente isso acontece e eu vou ser sincero com você. E aí, beleza. Contexto dado, a outra mensagem que eu recebo com muita frequência é se ainda vale a pena trabalhar com tecnologia. Começar a trabalhar com tecnologia, seja com programação, security, DevOps, gestão de projetos, parte de infraestrutura, o que você quiser, tá? Muita gente pergunta se ainda vale a pena. E aí os motivos são múltiplos, né? Um deles, o grande, né, o maior deles, é a questão da inteligência artificial, né? Tem muita gente que fica nessa dúvida. Pô, primo, será que é verdade? Então, não tem mais emprego para quem tá começando? A inteligência artificial já substituiu todo mundo? Ou quando eu me formar, ela já vai ter me substituído? Porque, né, existe até um meme na gringa que isso é uma piada muito sem graça, né? Fala para você passar 16 anos na escola e depois vai começar a trabalhar e quando chega a sua vez de trabalhar, não tem emprego porque a IA te substituiu. Já vi esse meme e eu achei engraçado. Enfim, olha, eu vou ser sincero, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou muito pé no chão, muito realista. Eu gosto de usar os produtos e serviços para eu poder falar mal com propriedade e poder falar bem com propriedade. Eu ainda não vejo essa substituição em massa acontecendo. Primo, mas e os empregos para programadores júnior, para dev júnior, para profissional júnior, que não tem mais? Calma lá, vamos por parte. Não é que não tem mais emprego para júnior, a gente ainda vê vagas sendo abertas para pessoas júniores. Mas é um fato, né, uma verdade, que a quantidade de oportunidades ela diminuiu drasticamente, tá? Só que do meu ponto de vista, de quem já estava aqui antes disso tudo acontecer, antes dela chegar no pico dela, ela não diminuiu, ela voltou ao que era. Você entende? A gente já tá em 2026, tá? Já tem 6 anos da pandemia. Tem gente que ainda fala que não me recuperei da pandemia. E eu sinto que a pandemia ela foi assim um marco em termos de empregabilidade, em termos de novos produtos sendo criados, dinheiro sendo investido. Tanto é que o que aconteceu depois da pandemia? Muito layoff, muita demissão em massa. Por quê? Porque na época da pandemia era o seguinte, eu escutei isso de um empresário, tá? Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Enquanto tinha gente, infelizmente, lamentando a perda de seus familiares, né? Trancado dentro de casa, contando as moedas para comer, tinha gente lançando produto à torto e à direito. É um novo clone do Google Meet, é uma nova ferramenta para tradução simultânea, é um novo aplicativo para delivery. E o que aconteceu nessa época? A gente teve um boom também de venture capital. A gente teve um boom, um aumento, né, de dinheiro sendo investido nessas empresas. Por quê? Opa, a gente tem uma demanda aqui que está excedente, está muito grande. Se a gente colocar dinheiro aqui, a gente vai ter um lucro também que vai ser excedente. Então esse é o melhor momento para a gente colocar dinheiro. Só que a pandemia acabou e muitas daquelas demandas elas se mostraram que assim já eram supridas de alguma forma, ou a gente teve o excesso de concorrentes, depois só os melhores ficaram no mercado. O que a gente teve foi o quê? Muitos negócios, startups e por aí vai quebrando ou pivotando.
consequentemente, menos dinheiro entrando nessas empresas de investimento, de rodadas de investimento ou de venture capital, ou o que quer que seja, tá? Então, assim, o que aconteceu, gente, sendo muito sincero, não é que o Dev Júnior já foi substituído pela inteligência artificial, é que a gente voltou em patamares pré-pandemia. A gente não tinha pleno emprego para profissionais iniciantes pré-pandemia. Para ser muito sincero, a gente tinha mais oportunidades que a gente tem hoje, com certeza, só que hoje a gente tem um agravante que é a inteligência artificial, né? Só que esse negócio do Dev Júnior, ele não é um problema exclusivo da IA, né? Ele é uma questão mais sobre as pessoas quererem mais sênior e pleno do que júnior, né? Por quê? Olha só, pensa comigo. O que significa hoje contratar um profissional júnior se você é uma empresa ou um empresário sério, tá? Se você tem uma empresa séria. Você está adquirindo um profissional, você está contratando um profissional que está no começo da carreira, está fundando ali ainda, né, as suas bases, né, seu entendimento, seu conhecimento sobre o domínio e negócios. Então, vai ter uma curva de aprendizado, tanto da parte técnica, né, das hard skills, quanto das soft skills. Você vai ter que preparar essa pessoa para o mercado de trabalho, né? Você que vai ter que preparar ela para poder trabalhar no seu produto, no seu projeto. E aí, a gente tem alguns problemas, né? Um deles é, quando a pessoa fica boa, aparece uma oportunidade melhor e ela mete o pé. Compreensível, tá? Suponha que você está pagando aí um dev júnior, um salário muito baixo, e aí depois que ele aprendeu o básico, ele viu que aquele salário não é bom. E ele descobriu uma outra empresa que está contratando com um salário um pouco melhor. Cara, vou te ser sincero, o que move você como empresário é ganhar mais dinheiro. O que move a gente como funcionário é ganhar mais dinheiro. Ah, não, mas reconhecimento. Reconhecimento não paga as contas, não coloca carne no meu freezer. Você entende? Eu compreendo o seu ponto de vista. Poxa, eu treinei um profissional, peguei a pessoa do zero e agora ela tá me deixando. Mas vamos lá. Por quê? Eu tô falando aqui salário, mas eu sei que tem diversas coisas, tá? Pressão, um ambiente bom para aprendizado, pessoas que te apoiam, pessoas para te mentorar, né? Pessoas com mais senioridade e tempo de experiência para te dar uma mentoria, para te ajudar a evoluir na carreira e por aí vai. São muitas coisas, tá? Então, assim, diversos motivos culminaram na redução das oportunidades para profissionais iniciantes. E hoje a gente tem inteligência artificial. A gente ainda não tem nenhuma IA que substitui completamente o profissional iniciante, tá bom? Ah, mas se eu mandar um prompt no cloud, ele faz um site inteiro. Ok, uma pessoa com menos conhecimento também faz no Lovable, mas ela já fazia antes com o WordPress. A pessoa não precisava programar para fazer um site institucional, ela precisava pagar R$ 59,90 por mês numa hospedagem qualquer, dar um clique para instalar o WordPress, instalar um tema, tudo, né, com interface gráfica e ir arrastando e soltando. E aí ela tá vibe codando de certa forma, porque aquilo gera um código que roda lá, mas ela não faz a mínima ideia do que aquele código faz. Só que no final o resultado é o que ela quer. Então você entende, no meu ponto de vista, eu não tô falando se você concorda ou não, se eu tô certo ou não. Você entende no meu ponto de vista que vibe coding não é uma coisa nova. O low coding já existia há muito tempo, o no coding já existia. E o profissional júnior, ele depende de uma demanda mais alta, né? Infelizmente. Porque quando a demanda tá baixa, não que a gente tá no raso, tá? A gente ainda tem muita demanda. Mas quando a demanda ela tá baixa, o que acontece é, eu preciso de profissionais mais experientes para o produto ficar pronto muito rápido. Quando a demanda ela tá alta, os profissionais mais experientes, eles já estão bem alocados, já estão sendo bem remunerados, eles já estão numa boa. Dificilmente ele vai querer trocar daqui para cá, porque esse aqui tá pagando R$ 50 a mais. Sendo que ele já tava ganhando, sei lá, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais. Exemplo, tá? Os números aqui são fictícios. Mas enfim, então assim, quando a demanda tá baixa, os profissionais com mais expertise, eles são os mais procurados, porque a gente quer resolver problemas mais rápido, gastando menos. Quando a demanda tá alta, né, que a gente vai ter esse ciclo, daqui a pouquinho vai acontecer alguma coisa, algum cataclismo, a gente vai ter esse ciclo de novo, tá? A demanda vai subir de novo. Quando a demanda ficar alta de novo, os profissionais, né, que já têm mais experiência, já estarão bem posicionados, os plenos também estarão bem posicionados, pegando ali aquelas posições, aquelas oportunidades que os mais sêniores não conseguem pegar mais, e aí o júnior vai começar a pegar as oportunidades que os plenos não conseguiam pegar mais. Não conseguem, né, no caso. Que foi exatamente o que aconteceu há 6 anos atrás na pandemia. Você entende? Que quando aconteceu o boom, né, das dot-coms, que depois estourou a bolha da dot, foi exatamente a mesma coisa. Você compreende? A demanda ela é cíclica, tá? E aí, já a primeira coisa sobre isso, né, sobre valer a pena ou não valer a pena. Cara, eu falo muito sobre isso, eu tento não ser coaching, não, sabe? Mas, cara, nada é pior no mercado de trabalho do que você ter a oportunidade e não estar preparado para ela, sabe? É muito comum isso acontecer. A oportunidade vir, você não tá preparado. Só que isso não pode acontecer de maneira alguma, tá? Porque uma coisa é você tá preparado, a oportunidade não vir, mas eventualmente ela vai aparecer, você vai construir de alguma forma uma oportunidade. Mas você precisa estar preparado para ela. E a gente tá falando de hard skills e de soft skills. Eu tô partindo do princípio aqui que você sabe fazer as coisas. Você sabe programar, ou sabe gerenciar uma equipe, ou sabe fazer a parte de DevOps, de segurança, de QA, de teste e por aí vai. Isso é hard skill. E mais a soft skill, que é saber conversar bem, se vender, não se frustrar porque a candidatei a
10 vagas, não fui chamado para nenhuma. Ok, candidato para mais 90, então, para mais 1.190, até tu conseguir a oportunidade. Porque tu vai desistir com 10 candidaturas e nenhuma chamada? E aí, as tuas contas não vai chegar? Tua família não vai almoçar, não vai jantar? Tu não vai comer? Como é que vai ser? Teu sonho vai morrer porque esse candidato a 10 vagas e não foi chamado? Não faz sentido, tá? Então esteja preparado ou preparada para quando a oportunidade vier. Ponto. Outra coisa que aconteceu é que as promessas irreais, surreais que a gente tinha, elas foram pouco a pouco quebradas. Elas foram laceradas. A gente ainda tem gente vendendo mentoria para você ser o hiper mega Buster Blaster de tal stack, de tal produto, de tal... Sim, a gente ainda tem. Só que diminuiu muito, tá? Muitas dessas empresas que vendiam coisas mirabolantes quebraram. Os caras foram fazer outra coisa, os caras foram para outro nicho, os caras estão, sabe, ganhando dinheiro de outra forma. Eles não estão deixando de ganhar dinheiro, pode ter certeza. Mas eles estão em outras áreas. Porque foi quebrada essas expectativas, né, de salário muito alto logo de começo. Com 6 meses tu já tá pronto pro mercado, já tá ganhando dinheiro, não sei o quê. Porque tem tanta vaga que você nem precisa saber tanto. Isso aí morreu, tá bom? Já tem gente falando isso, mas a gente chegou finalmente num consenso intelectual de que isso não existe. Essa vida fácil que as pessoas venderam em TI em 2020 não existe. Só que a gente levou muito tempo para entender isso, né? E infelizmente essa mensagem que foi propagada no passado, ela ainda ecoa para as pessoas que estão chegando agora. Às vezes a pessoa está chegando agora, ela procura um vídeo sobre aprender uma tecnologia, uma linguagem, e ela cai num vídeo antigo de uma pessoa falando, não, porque agora, tu vai aprender isso aqui, daqui 6 meses tu tá ganhando dinheiro. Então ainda tem gente que entra no mercado com essa ilusão, com esse sentimento, mas rapidamente alguém joga um balde de água fria e fala, não é assim não. Olha, eu tô aqui já há um tempo e não consegui uma oportunidade ainda. Isso acontece, tá? Então isso é uma coisa boa, né? A expectativa ela foi quebrada. Esse é o segundo ponto. E aí a gente acaba entrando num outro ponto que é, né, já que essa mensagem tá ecoando tanto, a gente tem a saturação, né? Primo, chacoalha uma árvore, cai 10 devs de JavaScript. Chacoalha uma árvore, cai 10 usuários de Cursor ou de Lovable. Sim, só que eu, particularmente, eu vejo na saturação uma oportunidade. Porque o que é saturado pra mim? O que é mercado saturado? Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Muito mais gente do que o mercado precisa. Ele satura, e aí como eu tenho mais pessoas precisando de oportunidade do que oportunidade, quem tem oportunidade pode negociar melhor e pagar menos, por exemplo, tá bom? Isso é o saturar pra mim. E aí como é que isso é uma coisa boa no meu ponto de vista? Porque como isso significa que tem muita gente fazendo a mesma coisa, significa que com qualquer coisa a mais, eu já tô tendo um diferencial. E aí qual que é o grande objetivo que você tem a partir de agora? Procurar novos diferenciais. Seja um novo conhecimento, uma nova habilidade, uma nova stack, uma ferramenta que é necessária lá pra ponta da lança do seu trabalho para ele ser entregue, seja de DevOps, de segurança, de teste, de QA e por aí vai. Isso é básico, tá? Eu venho de uma época onde a pessoa fazia tudo, que era webmaster. Só que agora a gente segregou, né? Front-end, back-end, mobile, não sei o que, DevOps. E aí agora a gente tá com a volta de novo desse profissional extremamente proficiente. Esse profissional que pega um problema pelo chifre, joga uma corda, laça ele e resolve. Faça o que precisar. Porque agora a gente tem inteligência artificial pra gente procurar, pra gente tentar aprender a resolver um problema de forma mais rápida e depender cada vez menos de outras pessoas para resolver um problema. Você entende? Então, o fato do mercado estar saturando, no final das contas, é até bom, né? Porque se eu consigo encontrar um diferencial e insistir nele, me aprimorar nele, eu já não tô mais naquela mesma vitrine do saturado. E por falar em vitrine, vamos falar uma coisa aqui que é muito importante, né? Que é a comparação extrema, gente. As pessoas continuam se comparando, né? Entra milênio, sai milênio. Entra século e sai século. Talvez seja até chover no molhado falar isso aqui você, mas para de se comparar, cara. Para de olhar no LinkedIn o cara que ele fez um prompt no Lovable e captou 300 milhões de dólares em investimentos e você não conseguiu. Calma. Cada um tem um tempo, tem uma jornada, sabe? E a vida não é igual para todo mundo, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, o mesmo nível de conhecimento. São N fatores que te diferenciam das outras pessoas. Só que você compara só o seu sonho frustrado com o sonho realizado daquela pessoa. E aí você fala, eu não fiz nada, eu não consegui nada. E aí que tá o erro. Enquanto você continuar se comparando com a pessoa, tá mostrando só a parte boa da vida dela, você vai continuar triste, você vai continuar para baixo. E aí eu disse, né, que eu vim de uma época onde uma pessoa tinha que fazer tudo, né, que era o webmaster e tal. As empresas não tinham 500 programadores para fazer um produto, né? Não era bem assim que funcionava. Eu trabalhei numa empresa que tinha um produto gigante, usado em prefeituras imensas, tá? De mais de centenas de milhares de habitantes. E a gente tinha, sei lá, 15 devs, 20 devs, sabe? E aí, apesar desse cenário muito proativo para você aprender, muito propício, né? De tipo assim, pô, o problema tá aí, quem quiser resolve, a gente não tinha recurso para aprender a resolver o problema. A gente não tinha tanto livro, tanto site, tanto curso, tanto vídeos
sobre os assuntos, né? Não era tão mitigado os problemas, a gente dependia de uma solução de 3 caras que estavam brigando no Stack Overflow para ver quem tinha a resposta menos merda, sabe? Então, hoje o jogo inverteu, o jogo virou. A gente tem hoje uma ampla oferta de conteúdo, né? Seja ela texto, inteligência artificial, vídeo, mentorias, guias, cursos e por aí vai. E aí hoje a dificuldade é saber o que é que você pode ignorar, o que é que você tem que aprender, o que você não precisa nesse momento. Eu sei que essa é a maior dificuldade das pessoas hoje. E com isso eu entendo, eu concluo que tá todo mundo perdido. Todo mundo tá estudando assim, perdidaço, sabe? A não ser que você tá estudando uma coisa muito específica para resolver um problema específico da sua empresa agora. Se você tá estudando tipo assim, de forma ampla, sabe, ó, tô estudando para entrar no mercado, igual quem estuda para concurso, eu tenho certeza que você tá perdido. Eu tenho certeza que você tá perdidaça, sabe? Porque tem muita coisa pra gente aprender hoje, né? E será que a gente precisa aprender tudo? E aí, com traços de psicopatia da minha parte, eu acho que justamente esse é o motivo dessa ser a melhor época para quem quer entrar em tecnologia. Como eu comentei, hoje a gente precisa de pouca coisa para ser diferente, para ter um diferencial, para estar na frente. E hoje as pessoas reclamando que aplicaram 1000 vagas, e aí você vai ver dos 1000 candidatos, né? 100 candidatos tem um currículo que dá para ler. 10 candidatos tem um link para um GitHub ou um portfólio. Estou falando de dev, né? E desses 10, 5 ou, sei lá, 3 tem algum projeto que é relevante. Você olha e fala, olha, isso aqui é interessante. A diferenciação, gente, tá muito difícil. Palavra de quem entrevista pessoas, palavra de quem contrata a pessoa. Eu faço isso. Tem tempo que eu tô fazendo esse processo e eu vejo que, cara, tá cheio de gente entrando em tecnologia, cheio de profissional, mas cadê esses caras? Quando a gente abre a vaga que não tem, que não aparece. Porque você ir lá e clicar em Easy Apply e a vaga não tem nada a ver contigo só porque tu quer um emprego, você automaticamente é eliminado, tá? É só se não tiver outro candidato mesmo que eu vou olhar o teu perfil, sinceramente. E aí, com base em tudo isso que eu te disse até agora, eu queria fazer até um alerta aqui. Nunca foi tão fácil aprender. Nunca foi tão gostoso, tão gratificante. O retorno de aprender nunca foi tão imediato como agora. Só que também tá muito fácil ter o conhecimento raso em um monte de coisa. Você saber de tudo e não saber de nada ao mesmo tempo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que fala da tal da carreira em T, você vê um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Opa, achei uma coisa, aprofundo. Vê um pouquinho aqui. Opa, achei de novo, aprofundo. Toma muito cuidado com isso, tá? Pra isso não ser uma armadilha pra você ser aquela pessoa que sabe tudo na teoria, mas nada na prática. Então assim, aprender a linguagem é importante, o framework é importante, mas vamos parar de focar nisso. Vamos parar de focar em aprender. Vamos parar de pensar como estudante e vamos pensar como pessoa que resolve o problema, pessoa que gera valor com o trabalho dela, sabe? Tem dia que eu escrevo muito código, tem dia que a IA escreve muito código que eu mando, tem dia que eu não escrevo código nem mando a IA escrever, eu só reviso, tem dia que eu só leio documentação e trago uma solução. Isso é resolver problema. O seu problema não pode ser só entregar a letrinha colorida no terminal, sabe? Não pode ser a única coisa que você é capaz de resolver, porque tecnicamente falando, a IA já faz isso. Tecnicamente falando, muita gente é capaz de fazer isso aí. E aí, caminhando pra gente finalizar isso aqui, olha, vamos ser sinceros, tá? Eu não tô em momento algum aqui falando que o jogo vai ser simples, vai ser fácil, vai ser rápido, que se você seguir a risca ao pé da letra que eu falei nesse vídeo aqui agora, que eu não falei tanto, né? Mas se você seguir, amanhã tu já tá com emprego, tá bom? Eu tô tentando te mostrar que tem uma luz no fim desse túnel aí. Tô tentando te mostrar que nem tudo tá perdido. E principalmente, né, que eu adoro responder isso, que tudo vale a pena quando sua alma não é pequena. Adoro responder. Primo, vale a pena tal coisa? Vale a pena estudar ainda? Lógico que vale a pena, cara. Óbvio que vale a pena. Num futuro distópico, onde ninguém mais escreve código, só prompt engineering, como é que você vai ser capaz de saber se o código da IA tá bom? Não vai. Se você não souber programar o básico, tu não vai. Como é que você vai saber se aquele código gerado ele tá performático, se ele tá bom, se ele faz sentido, se tem um jeito melhor de fazer, se tu não sabe programar? Então é óbvio que vale a pena estudar, gente. É óbvio que vale a pena aprender. Não me faça vir aqui e falar óbvio pra você, porque o conhecimento ninguém tira de ti. Pode até tirar teu emprego. Aí tu pivota, vai pra outra área, outra coisa. A gente tem uns malucos lançando um SaaS aí tão podre, mas tão horrível, que 5 minutinhos de cybersecurity que você estuda, você já tá sabendo um pouquinho mais que os caras. Você tá fazendo produtos menos ruins. Lógico que 5 minutos aqui é pejorativo, tá? Pelo amor de Deus. Então, no fim das contas, a barreira subiu mesmo, ficou um pouco mais difícil mesmo. Só que pensa assim, cara, tu vai olhar pra trás e vai ter um monte de gente que vai desistir, que vai largar. Tem mais gente tentando entrar na carreira, então vai ter mais gente desistindo. Até porque a gente sabe que a quantidade, a porcentagem dos que realmente conseguem, ela não é tão grande. Ela é menor, ela é uma fração daquela galera toda, sabe? Muita gente desiste só porque, não, isso aqui é muito difícil pra mim. É muito complexo. E não consegui um emprego rápido que eu queria, porque eu tenho que pagar as contas e então vou ter que ir pra outra área, fazer outra coisa, trabalhar com meu tio, sei lá. Persiste, cara. Persiste, tá bom? E aí eu vou até dar um zoom aqui, ó, que é o seguinte, ó. Olha bem nos meus olhos aqui, ó. A pergunta agora não é se vale a pena, é se você dá conta.